Aleluia! Aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, agora que nunca acessaram o nosso canal, a paz do Senhor a todos. Eu sou o presbítero Moisés, faço cultos aqui na minha casa e transmito para as pessoas, para todas as pessoas que desejam assistir um pouco da palavra de Deus, serem alimentados pela palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Shalom a todos vocês, tá bom? Shalom alehem a todos vocês que estão aí. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance todos vocês aí, em nome de Jesus. Que a igreja pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, como todos os domingos eu falo aqui, não deixe de acompanhar a leitura nas suas Bíblias. Hoje nós vamos ler aqui na King James, mas eu sempre estou alternando entre a King James e a Ferreira de Almeida, a NVI, que é a tradução, ou a corrigida, é a mesma coisa. Mas hoje eu vou ler aqui na King James, tá bom, meus irmãos? Então vocês acompanhem aí do outro lado a leitura. Baixe no seu smartphone a Bíblia, ou você está acompanhando. Depois a minha esposa, ela edita e coloca os versículos que eu vou falando, que aqui vai ser mencionado, lá na edição, no vídeo editado. Mas como aqui está ao vivo, então acompanhe aí para vocês não perderem a linha, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que o nome de Jesus seja exaltado na minha e na sua vida, irmãos. Que eu me diminua e que o Senhor cresça, que eu não seja nada e que o Senhor seja tudo, e que a palavra venha prevalecer na minha vida e na tua aí do outro lado. Que o nome de Jesus seja louvado, honrado e santificado. Glória a Deus. Hoje a palavra de Deus está lá em Mateus 24, 31. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Lá no capítulo de número 24, versículo 31. Para desmistificar, irmãos, algumas coisas que às vezes as pessoas acabam mistificando. Muitas das coisas da Bíblia são faladas e não são estudadas. Muitas vezes as pessoas, alguém fala, alguém ouve e sai falando, o telefone sem fio. Você já deve ter até assistido o filme Deixados para Trás, que as pessoas somem e como a Bíblia fala, estando dois no moinho, um será arrebatado e o outro ficará, Estando dois na vinha, um será arrebatado e o outro ficará, Mas não quer dizer que isso será em oculto, irmãos. Muitas pessoas pregam a teoria, do espelho quebrado, Da mesma forma que o espelho quebra, e quando eu vier, o espelho vai quebrar. Então, de repente, você acorda de manhã e você vê o espelho quebrado. Isso significa que eu já vi. Então, é a teoria do espelho quebrado. Tomem cuidado. Vamos para a Bíblia, que a Bíblia, irmãos, ela não confunde as pessoas. E ela foi escrita para as pessoas indoutas. Ler e ter entendimento. Porque a revelação da palavra, quem vai trazer é o Espírito de Deus. Não adianta você ser mestrado, doutorado, ter escrevido 50 livros. Se o Espírito Santo não te revelar essa palavra, você estará em oculto de entendimento. Porque todas as coisas da Bíblia são inspiradas pelo Espírito Santo. E há necessidade que as pessoas que a leiam também tenham este Espírito Santo dentro de si. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Está lá em Mateus capítulo 24, número 31. Fala assim, irmãos. Então surgirá no céu um sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestade e glória. Ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Isso indica, irmãos, eu só falei no capítulo 24, 31, mas é o 31 e 32, tá bom? Não, é o 30, perdão, irmãos, é o 30 e o 31. Corrige depois lá para mim, tá, Fê? Mateus 24, 30 e 31. Me perdoe, tá, irmãos? Então surgirão no céu o sinal do Filho do Homem, é o 30. E todos os povos da terra plantearão, chorarão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Lá no 31.
Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos. Quem são os eleitos? O povo de Deus, os santos, né? Os eleitos dos quatro ventos, dos quatro extremidades da terra, de uma a outra extremidade nos céus. Então os céus, irmãos, ficarão cheios de santo, aleluia, glória a Deus, irmãos. Aleluia. Eu tenho fé, eu creio que eu e a minha família e você que está aí do outro lado estará lá no céu, porque a Bíblia fala que os anjos, né, virão retirar essas pessoas da terra e levarão e colocarão uma extremidade à outra do céu, e todos os olhos verão, todas as pessoas da terra verão. Quer ver? Lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, no capítulo 17, do versículo 2 ao 13, eu vou ler e você acompanha aí, tá bom? Já está falando assim, ó: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a sua promessa do Pai, a qual salientou ele, que de mim ouviste, porquanto João de fato batizou com água. Entretanto, dentre os poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo e a ascensão de Jesus Cristo. Lá no 6. Então os que se haviam reunido lhes consultaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino de Israel? E ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas e as datas que o Pai estabeleceu por exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós seremos testemunhas de Cristo. Nós seremos testemunhas de quem? De Cristo, até os confins da terra. Lá no 9, irmãos, agora que a página interessante que vai aconselhar com a de Mateus que nós acabamos de ler. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Enquanto eles contemplavam, até uma nuvem encobrir da vista deles. Jesus estava sendo elevado às alturas e todo mundo olhando para ele, e as nuvens já estavam começando a abraçar Jesus. Irmãos, ó, presta atenção lá no 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiu junto deles 2 homens vestidos de brancos, que eram anjos, né? Que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus dentre vós foi elevado aos céus e retornará do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Então, irmãos, para acabar com esse mito de que Jesus vai vir, irmãos, e ninguém vai perceber, que Jesus vai vir, ninguém vai ver, irmãos, Jesus vai vir, e vai vir, irmãos, de uma forma que vai parar toda a terra. Toda a terra vai parar na vinda do Cristo, irmãos. A vinda do Filho do Homem não vai passar desapercebido, não. Jesus, ele veio, irmãos, nasceu numa manjedoura, ele veio simples, irmãos, para o povo de Israel. Ele veio de forma simples, porque ele precisava vir daquela maneira. Mas o retorno na vida do Filho do Homem, a Bíblia fala que todo olho verá. Todo olho verá. Jesus, os céus vão abrir, e todos os nossos olhos verão Jesus vindo, irmãos. E por isso que eu falo, irmão, nós não podemos perder tempo. Não existe, nós não podemos perder tempo, porque isso já está para acontecer, meu irmão querido. Jesus está para chegar, irmão, mas isso aí não vai ter. Não, irmãos, olha, nunca aconteceu, irmãos. Ó, da profecia de Daniel, irmãos, que vinha o Messias, para Jesus nascer, foram 520 anos, mas Jesus veio. A promessa se cumpriu, irmãos. E essa promessa aqui, irmãos, ela vai se cumprir, e está para se cumprir nas nossas vidas. E essa esperança nós precisamos conter, nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos colocar toda a nossa fé em prática nesse momento que nós estamos vivendo momentos terríveis na terra.
de opressão, de injustiças, de violências, de guerras, de pais contra filhos, nações contra nações. Esse é o momento, irmãos, que a vinda do Filho do Homem está para chegar. Então a igreja precisa se preparar. A igreja do Senhor Jesus precisa se preparar, porque o noivo está a caminho, aleluia. O noivo está às portas, aleluia. Glória a Deus. Você crê do outro lado, glorifica a Deus, porque é isso que nós precisamos, irmãos. Nós que almejamos a vinda do Filho do Homem. E aí, irmãos, nada mais importa. Nada mais vai importar para nós: casa, profissão, dinheiro. Nada mais importa quando Jesus aparecer nas nuvens com seus anjos. E Ele vai ordenar que todos os seus anjos toquem as trombetas e reúne os santos de 4 cantos da terra, irmãos, e será elevado ao céu, e todos nós ficaremos no céu, de um canto a outro da extremidade do céu, e será santo assim, irmãos, ó, e todos os olhos verão. Isso não vai passar desapercebido. Existem pessoas que falam que Jesus vai vir, irmãos, assim, sabe, de uma maneira tão simples, que vai vir na noite, vai estar todo mundo dormindo, vai levar o povo, e quando acordar no outro dia. Não é assim, irmãos, a Bíblia está falando. Deus que diz que já veio, né? E uns já estão falando até que Ele já até veio. Como que Ele já veio, irmão? Se aqui está falando que Jesus vai aportar no céu com poder e grande glória. Os céus vão se abrir, irmãos. E nós vamos ver Jesus com as suas vestes brancas, de linho puro, irmãos. A sua roupa vai brilhar a ponto de, se você olhar diretamente para Ele, você ficar cego. E Ele está às portas, igreja. Aleluia, glorifica a igreja, porque Ele está às portas. E isso vai acontecer, isso é verdade. Essa é uma profecia para a minha vida e para a tua. Nós não podemos nos desesperar, nós não podemos nos enfraquecer, nós temos que buscar força, reunir força e aguardar Jesus. Nós temos que pegar, juntar as forças e nos santificar, clarearmos as nossas vestes, buscar azeite para as nossas lamparinas, aleluia. Irmãos, azeite, irmãos. O vaso que está fissurado, busque, desça no vale do oleiro, para que você seja quebrado e seja renovado, em nome de Jesus. Porque o noivo já está às portas. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar mais uma coisa esta noite para vocês. Uma coisa que me chama muita atenção, irmão. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Que fala assim, irmãos: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma, da mesma maneira, deveremos crer que Deus, nos intermédio de Jesus, terá juntamente com Ele os que nele faleceram. Afirmemos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós os que estamos vivos, nós que estamos vivos, quanto aos que se der retorno do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem nele, irmãos. Nós não vamos subir antes dos que estão mortos. Nós não vamos preceder a eles que dormem. Lá no 16: pois dada a ordem com voz de arcanjo, eu ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida nós, e os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, você, minha irmã,
que teve o seu filhinho lá que faleceu no Senhor, que dormiu no Senhor, não se preocupe não, que você vai ver ele de novo. Você, mulher, que teve lá o papai e a mamãe, que dormiu no Senhor, não se preocupe não, que você vai ver eles de novo. Irmãos, eu quero contar com os irmãos aqui algo. Eu e minha mãe, nós tínhamos uma conexão muito forte. Eu deitava no colo da minha mãe fazia um cafuné na minha cabeça. E minha mãe falava coisas que me alegravam no meu coração. E eu tinha uma conexão muito forte com a minha mãe. E a minha mãe, quando eu não tinha conhecido a Deus ainda, ela já orava por mim. Chegava em casa às vezes de madrugada, ela estava lá de joelho orando por mim. E tudo que eu pude fazer, irmãos, para manter minha vida, a minha mãe de uma forma boa, até trabalho assim, eu evitei de dar com coisas que hoje os jovens fazem. Eu tentei evitar ao máximo para minha mãe não se entristecer com as minhas atitudes. Tudo que eu pude fazer, irmãos, pela minha mamãe eu fiz. Tudo que eu pude fazer pela minha mamãe. E uma das coisas que muito me alegrou, antes de morrer, ela olhou com os seus olhos para mim, cheio de lágrimas, e falou para mim que se sentia orgulhosa de ter um filho como eu. E aquilo eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu me senti renovado. Porque, irmãos, não tem coisa melhor para um filho do que o pai e a mãe se sentirem honrados de ter ele como filho, como filha. E minha mãe olhou para mim e falou assim: meu filho, eu tenho orgulho de ter você como filho. E eu tenho certeza que se o pai estivesse vivo aqui, ele se orgulharia muito de você. Isso é para mim, irmãos, massageou minha ego até hoje. Eu tenho esperança de um dia rever minha mãezinha que dormiu no Senhor. Aleluia! Eu quero abraçá-la novamente. Quero estar com ela. Eu quero, sabe, irmão, sentir aquele cheiro que ela tinha naquela época, que até hoje eu sinto nos meus narizes. E eu posso falar para vocês, irmãos, a minha saudade, ela só remete no meu coração de um dia saber que um dia eu vou reencontrar minha mãe, meu irmão Paulo. Eu tinha muitas horas de prosa com ele, proseava muito com ele. Quando a minha mãe faleceu, eu me apeguei muito mais a ele ainda. E depois ele faleceu. E no dia que ele faleceu, eu estava lá. Ele faleceu nos meus braços. E o Senhor falou para mim: meu servo, entregue o espírito do teu irmão nas minhas mãos. E meu irmão estava ali, irmão, sucumbindo, morrendo nos meus braços. E eu orei ao Senhor. E quando eu entreguei o seu espírito nas mãos do Senhor, ele sucumbiu nos meus braços. E eu tenho certeza que eu verei meu irmão novamente. Eu verei meu pai, verei meus outros irmãos. Porque essa é a esperança que a palavra de Deus nos dá. E se Cristo ressuscitou dos mortos, irmãos, ele prova que um dia os mortos ressuscitarão. E se os mortos não irão ressuscitar, então é porque Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então o Evangelho é mentiroso. E nós pregamos a palavra de forma vã. Então nada disso é verdade, se Jesus não ressuscitou. Mas eu creio como fôlego de vida que Jesus ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou, irmãos. E da mesma maneira que ele ressuscitou muitas pessoas. Ressuscitou a filha da viúva, ressuscitou lá Lázaro, ressuscitou a filha de Jairo, e fez muitas coisas como essa. E os apóstolos que se antecederam também fizeram, irmãos. E isso é possível. Então nosso coração, que está cheio de saudade, se regozije com essas palavras. Aleluia. Se regozije com essas palavras. Console, que essas palavras venham te consolar. Oh, irmãzinha, você que teve o seu filho ceifado dessa terra por um filho do diabo, que tirou a vida do teu filho, um enviado do demônio que atirou no teu filho, você irá ver seu filho novamente. Aleluia. E a justiça será feita, irmãos. E você que teve filhos, que perdeu seus filhos amados de forma violenta, você que perdeu seu marido de forma violenta, você que perdeu a sua filha, a sua esposa de forma violenta, regozije no Senhor, porque essas palavras têm que te consolar.
que um dia você vai ver esse ente querido novamente, meu irmão. Da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele irá ressuscitar todos aqueles que estão dormindo, todos aqueles que estão mortos. A terra dará de volta todos os seus corpos, a água devolverá os seus corpos, e também o fogo também devolverá os seus corpos. E nós veremos todas essas pessoas novamente, e nós vamos poder abraçá-las. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glorifica esse Deus maravilhoso, que vai trazer da terra, do mar, do fogo, todas essas pessoas amadas por nós. E nós voltaremos a conviver com elas, irmãos, de forma gloriosa. Essa é a promessa que Deus tem para mim esta noite, e para você esta noite. Ele tem essa promessa. Se console com essas palavras, porque Deus está falando para mim nesta noite, para você. Ele irá fazer isso. Ele irá fazer isso. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as suas palavras não voltam para Ele sem antes ter se cumprido. Aleluia. Eu creio, irmãos. Eu creio. Como o pastor Carlinhos sempre fala para mim, irmãos. Que o bispo Naldo sempre falou para ele. Que a Bíblia fala, irmãos, que Jonas passou 3 dias no ventre de um animal marinho. Não fala baleia. Nós presumimos que é uma baleia. Mas se a Bíblia falar que Jonas engoliu a baleia e ficou 3 dias com ela dentro do ventre, eu também acredito. Porque eu sou fiel à palavra de Deus. Eu zelo pela palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela gera vida em nós. A palavra de Deus, ela gera vida na gente. Aleluia. E quando o Filho do Homem voltar, irmãos, todas essas coisas irá fazer. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito lá em Romanos, irmão, no livro de Romanos 14, 11 e 12, fala assim: portanto, está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que eu sou Deus. Aleluia. E deste modo cada um de nós prestará conta para si mesmo de a Deus, motivo de louvor e não de tropeço. Irmãos, olha, todos os joelhos se dobrará diante de Deus, confessará que Ele é Deus, e todos serão julgados por Deus. Seja você cristão, não cristão, independente da sua etnia, irmãos, se você, não importa, se você acredita ou se você não acredita. E isso para a justiça a todos. Eu não quero aqui, irmãos, falar de vingança, mas eu falo de justiça. Lá em 2 Coríntios 5,10 fala assim, irmãos: portanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereça em retribuição pelas suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam bem, quer sejam mal. Todos iremos diante de Deus, do tribunal de Cristo, e seremos julgados por Ele. Pelas coisas que nós fizemos através do nosso corpo, nós seremos julgados. Se nós fizemos coisas boas ou se nós fizemos coisas ruins, todos nós iremos ser julgados por Deus. E você, aleluia, você, bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, regozije seu coração, porque você será farto nesse dia. Irmão, não tem coisa pior na vida de um cristão, de uma pessoa que é justa, ver as injustiças que estão se acontecendo em volta da gente. Muitas injustiças, irmãos. Mulheres sendo mortas, crianças sendo violadas, o povo, a parte mais pobre da população, sendo oprimidas. Aqueles que fazem votos para proteger acabam sendo os primeiros a punir e a fazer essas pessoas sofrerem. E a gente, irmãos, que está de fora, fica observando essas coisas. A gente se sente assim, nada. A gente não consegue, a gente não tem força para fazer justiça. Às vezes as pessoas falam assim: Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer, meu Pai? Por que eu não alcanço a justiça? Pessoas que matam, irmãos, que saem livres pela porta da frente.
pessoas que praticam roubo, latrocínio, estupram, violam crianças, saindo pelas portas da frente por causa de alguns magistrados que se acham acima da lei. Irmãos, que país é esse que vivemos? Que mundo é esse, irmãos? Onde o bem está sendo oprimido pelo mal, onde o certo está se tornando errado. Os nossos espíritos estão oprimidos, porque nós queremos justiça. E bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Está lá em Mateus 5,8. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque naquele dia serão fartos. Aleluia! Regozije o seu coração, porque naquele dia, irmãos, você será farto de todas as injustiças que praticaram contra você, de todas as injustiças, mãezinha, que praticaram com você, de tantas injustiças que fizeram na sua vida, que você que olha para o lado e olha para o outro fala, meu, para quem que eu vou recorrer? Você que foi preso injustamente, você que teve um filho ceifado de forma trágica, e a pessoa nem pagou de forma que determina a lei. O impune, irmãos. Tem gente matando e ficando impune. Tem gente que é preso por tráfico e é libertado no outro dia. Tem gente que ofende crianças, molesta a criança, no outro dia está solto. Tem pessoas que matam as esposas, no outro dia está solto. Que mundo é esse, irmãos? Onde está a justiça desse país? Onde pessoas sendo presas de forma injusta, inocentes sendo presos e bandidos sendo colocados em liberdade. E as pessoas que estão de fora, que têm senso de justiça, sofrem com isso. Sofrem com as injustiças que estão sendo feitas no nosso país, irmãos. Mas eu creio que na vinda do Filho do Homem, irmãos, Ele trará a sua espada de justiça, irmão, sobre as nações. Sobre todos aqueles, meu irmão, todo joelho se dobrará diante dele, e todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos, mediante o nosso corpo, sendo bem ou mal. Aleluia! E isso, irmãos, não é querer vingança, mas isso é suplicar pela justiça. E eu suplico pela justiça de Deus, irmãos, porque ela é a única que um dia nos alcançará. Como pode, irmão, uma pessoa que mata, pega 2 anos de cadeia, 3 anos de cadeia, com 7 anos, pega 20, mas sai com 5 anos, pega 20, mas sai com 8 anos, pega 20, mas sai com 5 anos, com 4 anos. Não dá para entender, irmãos. Que justiça é essa? Irmãos, lá em Apocalipse 21:4, fala assim, ó, lá no livro de Apocalipse, Revelação, fala assim, ó, e eles lhe enxugará os olhos de todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga aliança, a antiga ordem está encerrada. Irmãos, na vida do Filho do Homem, todos nós que alcançaremos a nossa vitória, todos nós que alcançaremos a nossa salvação, iremos, irmãos, viver em harmonia com Cristo na terra santificada, na terra purificada, que será purificada por Deus com fogo. Nós iremos viver aqui, irmãos, e Jesus será o nosso guia aqui na terra, e não haverá mais lágrimas, não haverá mais planto, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Será uma bênção, irmãos. E eu creio dessa forma, porque isso está na Bíblia. A Bíblia nos remete até esse entendimento que nós vamos viver na terra. Nós vamos viver nessa terra, porque a terra, irmãos, ela será novamente abençoada por Deus, porque lá, no primeiro Adão, ela foi amaldiçoada. Mas, quando Jesus vier voltar, que ela será purificada com fogo, e toda maldição que Deus outrora estabeleceu para a terra será tirada, e a terra será bendita novamente, e ela dará o fruto para todos nós com abundância, sem que a gente precise cultivá-la. Nascerá plantas sem que o homem precise cultivar a terra, porque a terra vai estar cheia de bonança, a sua terra será repleta de leite
que mana leite e mel para todos nós. Eu imagino, irmãos, pela fé, a maçã que a terra me dará de livre prongado, a pera que ela me dará de livre prongado. Lá os espiões lá da terra de Canaã, do povo de Israel, falou que um cacho de uva precisava de 3 homens para carregar. Mas na terra santificada por Deus, eu acredito que um cacho de uva, nem 3 homens vai poder carregar, irmãos. Agora você imagina toda a novidade da terra, você poder usufruir de forma, irmão, sem você precisar cultivar a terra nascer, as plantas, as pés de jaca, melancia doce que nem mel. E eu quero viver nessa época, e você não quer, irmão. Lógico que você quer. Ainda há tempo, irmãos, para que aquele que ainda não conhece Jesus, que venha conhecer Jesus. Existe ainda tempo, irmãos, para aqueles que ainda estão desgarrados, para que eles venham para o seio. Há tempo para aqueles que ainda estão vivendo em pecado de forma errada, que abandone a sua maneira errada de viver e venha para os pés de Jesus, venha fazer parte dessa grande multidão, irmãos. Não troque, irmãos, não troque uma vida de 70, 80 anos por uma vida eterna, que você vai passar do lado de Jesus, na terra, usufruindo do melhor dessa terra. E lá não haverá mais dor, lá não haverá mais ladrão, não haverá mais essas coisas lá, irmão. Lá só vai ter coisas boas. Os animais, irmãos, o leão, ele vai pastar junto com a ovelha. Não vai ter mais leão comendo bicho. Não vai ter mais essas coisas, irmãos. Vai ser uma maravilha. E eu quero estar lá, eu quero ver você lá, irmão, junto comigo. Por isso que eu quero falar para você hoje, irmão, não perca tempo, abandone a vida de pecado. Você que já é salvo, continue na batalha. Mas você que ainda não é salvo, você que ainda está num caminho tortuoso, abandone a vida de pecado e se entregue e se derrame no altar com Jesus. Entregue a sua vida para Cristo, porque ainda há tempo. Agora Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, advogando por todos nós. Mas quando Ele vier, irmãos, Ele não vai vir mais como advogado, mas sim como juiz. E quando Ele vier, irmãos, não tem mais tempo, acabou o tempo. O tempo agora de reconciliação é agora. Não brinque, você que está dentro das igrejas, não brinque de ser cristão, seja um cristão fervoroso. Você que está fraco, busque azeite de Deus na sua vida. Busque unção de Deus na sua vida. Para que você venha se fortalecer, para que naquele dia você seja um daqueles que o anjo vai marcar você. Todos aqueles que o anjo marcar, irmãos, irá se encontrar com o noivo nas alturas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Porque Ele virá, irmãos. Está escrito que Ele virá, e isso gera esperança. E a esperança gera paciência. E a paciência gera fé na gente, irmãos. Eu tenho fé que Jesus virá e que o céu se abrirá e os anjos me acolherão e me levarão para Ele, eu juntamente com a minha família. E nós nos encontraremos com Jesus. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero ver as marcas nele que um dia alguém fez. Eu quero conversar com Jesus. E as nossas dúvidas serem tiradas com o Deus vivo chamado Jesus de Nazaré. Eu tenho certeza, irmãos, que será maravilhoso esse dia. Para nós será maravilhoso, mas para alguns será um dia tremendo, irmãos. Um dia de choro, de lágrima. Mas nesse dia eu espero que você, irmãos, você vá se encontrar com o noivo nas nuvens. E pode até nas suas olhos terem uma lágrima, mas serem lágrimas de alegria. Porque quando eu ver aquilo ali, irmãos, eu vou chorar. Eu vou chorar quando eu estiver indo para as alturas com Deus. Eu vou chorar porque eu vou ao encontro do noivo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Hosanas ao Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Seja um de nós, irmãos. Porque ainda há tempo.
Busque ao Senhor enquanto há tempo. E quando o Espírito falar em vossos corações, não endureça seu coração. Não feche as portas do seu coração para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a promessa para mim e para você esta noite, irmãos. Que os mortos, eles vão ressuscitar. E nós veremos os nossos entes queridos. Nós iremos abraçar os nossos entes queridos. E da mesma forma que Jesus veio, irmãos, de forma em carne, ele virá e todo olho verá nas nuvens. E os seus anjos lhe dará ordem. E ele vai, todos os anjos vão descer, tocando as suas trombetas, e reunirão os santos em todas as extremidades da terra. Você percebeu, irmãos, que ali não fala de religião, a Bíblia não prega religião. A Bíblia fala os santos em todas as extremidades da terra. Os eleitos do Senhor. Aleluia! El Shaddai, aleluia! Ai, meu Abba, aleluia! Eu quero ver com os meus olhos. Eu creio, irmãos, que da nossa geração não vai passar. Porque se passar da nossa geração, é capaz de Jesus vir aqui buscar ninguém. De tanta corrupção, de tanta, promiscuidade que está no meio do povo. Peço para que a igreja se levante em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus pela vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por você estar salvo, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Que o nome de Jesus predomine a sua vida, irmãos. Que o sangue de Jesus te cubra, te livre dos pecados, que arranque todas as intemperanças das nossas vidas. E que você que está aí do outro lado, abra mão do pecado, abra mão da vida corriqueira, entregue a sua vida, o seu caminho a Jesus. Eu quero saber se você aí esta noite, se você entendeu desta forma, se você sentiu que a palavra tocou no seu coração de forma diferente, e neste momento você quer entregar a sua vida para Jesus, é só você confessar com a sua boca, que com o coração nós cremos, mas que com a boca nós confessamos. Eu confesso a minha vida a Jesus, eu creio em Jesus, eu quero Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se eu pudesse, eu aceitava Jesus todos os dias, irmãos, da minha vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, irmãos, que Ele tudo fará por você. Glória a Deus. Entregue a sua vida, entregue o seu casamento na mão de Jesus. Entregue os seus filhos na mão de Jesus. Entregue a sua empresa na mão de Jesus. Que você vai ver que grandes coisas Ele vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Traga Jesus para dentro da sua casa, que você vai ver a grande transformação do seu casamento. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você essa noite para te abençoar. Eu quero pedir para Deus para te abençoar, fazer morada no seu coração. Aleluia. Aquele que está fraquinho, que quer uma renovação, feche os seus olhos nesse momento, irmãos. Feche os seus olhos. Eu quero pedir para a igreja estar em espírito de oração. E nós vamos orar por você, para que Deus venha se restabelecer na sua vida novamente. Se você vai receber novamente tudo aquilo que você tinha no seu primeiro amor com Jesus, irmãos. Aleluia. Vamos orar a Deus. Eu peço a Deus, neste momento, ó Senhor meu Deus, ó meu grande Abba, abençoa todas essas pessoas, Senhor, que estão nos assistindo, abençoa todos eles, ó Pai amado, ó Senhor, faz morada, Senhor, nos seus corações, limpa suas mentes, protege, Senhor, cria uma barreira entre eles, para que o inimigo não possa, Senhor, penetrar, que essas palavras, Senhor, se perpetuem nos vossos corações, ó Espírito Santo de Deus, venha convencê-los do pecado, ó Espírito Santo de Deus, venha fazer morada nos seus corações, venha libertar essas pessoas em nome de Jesus. Venha protegê-los do mal. Venha estar com eles, ó Pai amado, em todos os momentos da sua vida, de alegria e de tristeza. Ó Espírito Santo de Deus, venha blindar as suas mentes contra o pecado. Ó Espírito Santo de Deus, venha fechar a boca do diabo, onde quer que eles estejam. Não deixe, ó Espírito Santo de Deus, que essas pessoas sejam alvos do diabo. Que o diabo não tenha legalidade nas suas vidas mais. Que eles venham se estar fortalecidos juntamente com o Senhor Espírito Santo na vida de todos eles. Em nome de Jesus. Que seus pecados sejam perdoados. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Ó irmãos, que vocês tenham uma excelente semana. Que vocês tenham uma semana abençoada. E até domingo que vem. Muito obrigado por vocês
vocês que assistiram, nem foi 1 minuto na nossa pregação, do nosso culto, porque nós fazemos com carinho e amor, irmão. Nós não pedimos aqui dinheiro, colaboração, nós queremos somente que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, venha abençoar a sua vida, a sua família e seus filhos, que vocês sejam abençoados. Aleluia. Em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus, e vamos dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos os povos santos de Deus, nós aqui, vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.